Olá, Clementina, bem-vinda. Estás-te a rir? Olha, é um tema que eu gosto muito, mesmo, e acho que é um tema muito importante, porque tenho sentido ao longo da minha prática e do exercício do meu trabalho que tendemos a romantizar muito este exercício da maternidade ou da parentalidade, se quiseres, e é verdade que é bonito, que é lindo e que tem uma força enorme dentro de nós, mas a verdade é que nos causa muitos desafios, muitos anseios, muitas dúvidas. E uma das dúvidas que traz, inevitavelmente, choca com as dúvidas do nosso parceiro. E, portanto, as discussões e os conflitos, eu diria que, de uma forma geral, tendem a aumentar entre os casais porque há mais temas em cima da mesa do que existiam até então, não é? Sim. E, portanto, primeiro, dizer que discutir e ter conflitos também é normal, comecemos por aí. Sim, claro, é? Claro que sim. A ideia de uma casa sem conflitos é algo que não corresponde à realidade, não é? Agora temos que perceber o que é que nós podemos fazer quando os conflitos são em demasia, quando eles estão presentes de uma forma muito constante e também, ou seja, no fundo, a frequência e o nível, não é? Porque certo, a intensidade. Às vezes há discussões acerca de determinados assuntos que não chegam a ser conflitos, não é? São discussões acerca dos temas, claro, e as pessoas têm certo. que fazer e as crianças precisam de aprender dessa modelagem de como colocar a minha posição na mesa também, não é? Certo. Portanto, acho que isso é muito interessante, estás a dizer, começamos por aí, fazer uma distinção entre uma discussão e um conflito, porque são coisas de facto diferentes. E se a discussão é saudável e construtiva, que a possamos ter à frente dos nossos filhos, não é? Vamos imaginar em relação até, filhos mais velhos até em relação a questões políticas, darmos opinião e o pai e a mãe terem uma opinião diferente, até pode ser construtivo, perceber, existem diferentes perspectivas e eu posso colocá-las e ser respeitador neste exercício, não é? Portanto, há aqui uma modelagem que é também interessante. No que toca aos conflitos propriamente ditos, podemos estar a falar de coisas diferentes, certo? Estamos a falar de um padrão de relação conflituoso, ou seja, aquelas pessoas que estão permanentemente em discussão e que as discussões chegam a níveis de agressividade mais elevados, não é? E que são presentes continuadamente. Para os mais pequeninos, os bebés quando nascem indefesos, não é? E com um detector de perigo muito, muito ativado e, portanto, a segurança é algo que os bebés precisam. Quando sentem que o ambiente está diferente, tumultuoso, e não é tanto, às vezes as pessoas pensam, mas as palavras, eles ainda não entendem o significado das palavras, e efetivamente não, mas estão altamente predispostos para perceber o tom, o volume e, essencialmente, as expressões faciais. Eu vou-te contar aqui uma coisa, vou fazer aqui uma confidência porque acho que é curioso. O meu bebê mais novo é um bebê super calmo, porque também fui uma mãe muito calma, não é? A mãe do terceiro filho faz mesmo, de facto, diferença. Acho que devíamos ser mãe a partir do terceiro filho. E, portanto, foi uma bebê que recebeu muito colo, muito tranquilo. Eu lembro-me de uma vez ele ser pequenino, pai 2 meses, e eu estar com ele ao colo, portanto, num exercício até de carinho e de proximidade, e de estar a discutir com o meu filho mais velho e de me ter chateado a sério, e ter perdido um bocadinho as tribeiras, ter falado, porque também nós fazemos isso. Claro. E do bebê ter mandado um berro, como eu nunca ouvi chorar daquela maneira cá de dentro. Sim. Sentiu-se em perigo porque eles estão efetivamente predispostos a detectar. Aliás, dentro da barriga das mães, não é? Os bebés, o nosso cortisol, quando nós elevamos o nosso cortisol porque estamos mais nervosos, estamos mais ansiosos, mais em conflito, o cortisol passa pela placenta, portanto os bebés sentem desde logo e estão em desenvolvimento cerebral também durante a gravidez, portanto eles ficam com esta sensibilidade para os níveis de cortisol elevados. E será até bem mais perigoso do que no caso de crianças mais velhas, porque essas crianças mais velhas têm alguma capacidade de interpretação e podemos eventualmente tentar reparar. Ou seja, isto para dizer que será interessante percebermos que há uma ideia de que os conflitos são maus, sobretudo com as crianças mais velhas, porque percebem, os pequeninos não percebem. Eu diria que até é justamente o contrário. Exatamente, exato. Ou seja, são maus de qualquer forma, claro, não é? Obviamente. Mas os pequeninos estão em desenvolvimento cerebral e nós sabemos que, para além da parte comportamental e emocional que fica afetada também este desenvolvimento cerebral, nomeadamente em algumas estruturas que já sabem claramente que ficam alteradas na sua morfologia e na sua função, como se ficassem demasiado ativadas e como se a partir dali a criança, futuro adulto, fosse um
detector de perigo. E nós vemos isso, não é, nos adultos com quem nos cruzamos, não é? Pessoas mais que estão sempre muito reativas, alerta, não é? Porque efetivamente isto ficou gravado desde pequenininho, não é? Nos mais velhos, às vezes é a incompreensão da situação, não é? Que os afeta bastante, para além desta sensação de sobrevivência afetada também, e depois às vezes a incapacidade de os pais irem lá reparar, como tu dizias, porque é fundamental, mesmo com os bebés, não é? É fundamental eu conseguir explicar, eu conseguir pôr por palavras aquilo que acabou de acontecer. Claro que se isto é um registro que eu tenho de personalidade, não é? E eu fiz investigação na área da violência de casal na gravidez, portanto, não é assim algo tão distante como nós gostaríamos que fosse, e nós temos em Portugal valores estatisticamente bastante superiores ao resto da Europa e dos Estados Unidos, porque eventualmente há certas coisas que culturalmente são aceitas como não conflituosas, não é? Por exemplo? Berrar, discutir, empurrar, ou seja, é assumido que se calhar violência na relação são uma coisa mais graves, certo, armas brancas, coisas assim. E portanto há um padrão que é um certo consentimento normal. Exatamente. E é importante, eu acho que acima de tudo é importante é consciencializar que primeiro não é normal, segundo que tem um impacto incrível na formação, no desenvolvimento das crianças, não é? Certo. E nos mais velhos na modelagem, não é? Óbvio que se eu me gritam em casa, eu com os meus coleguinhas também vou repetir, porque é aquele modelo de gestão de conflito que eu estou a aprender. Certo, quando tu falaste aqui de compromisso ao nível do desenvolvimento cerebral, há até alguns estudos que muito facilmente as pessoas podem encontrar onde se mostram as diferenças claras entre o cérebro de um bebê que é alvo de violência constante, e esta violência não precisa de ser física nem dirigida ao bebê, e os bebés que não são alvo dessa violência, certo? E existem não só esses estudos que nos trazem imagens, não é? Mas também estudos longitudinais em que nós conseguimos perceber que crianças que estão a viver com 1 ou 2 ou 3 ou mais fatores de stress, um deles a violência entre a família, no casal, ficam com uma maior predisposição não só para desenvolver algum tipo de patologia psíquica que seria expectável, não é? Ansiedade, depressão, mas essencialmente patologia física, ou seja, há muitas doenças que hoje em dia, em estudos de 50 e 60 anos, não estamos a falar de coisas recentes, não é? Mas que se consegue estabelecer esse nexo de causalidade entre os eventos adversos na infância, como são chamados, e a probabilidade de nós virmos a desenvolver, por exemplo, diabetes e outros tipos de doenças físicas. É muito, muito interessante e brutal. Tem impacto, não é? Até porque se nós pensarmos em termos de serviço público, não é? Nós temos uma fatia enorme do nosso orçamento gasto na saúde e nós podemos prevenir com formação, minimizar, não é? claro. Certo. Olha, deixa-me pôr aqui do outro lado da moeda, porque é também o meu trabalho, não é? Claro, como jornalista. Portanto, já percebemos que os conflitos não devem acontecer, sobretudo não devem acontecer nesses níveis de regularidade e de intensidade que mencionaste, e, portanto, quando há algum conflito com alguma tensão, mais vale guardarmos para o momento em que não estamos na presença do nosso bebê ou das nossas crianças, para então resolver essa situação, porque também é importante resolvermos, era aí que eu ia. Porque se esta intensidade de conflitos é altamente nociva para o bebê e para a criança, já percebemos porque viver uma paz podre, não é? Que também acontece em algumas famílias, também é muito perturbador, sobretudo porque há uma discrepância entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo, e portanto é quase como se eu me pusesse em causa a minha capacidade de percepção da realidade. Sem dúvida. Faz sentido isto? Costuma ser, em clínica dizemos que é um ambiente enlouquecedor, ou seja, aquilo que eu digo não é aquilo que eu faço não corresponde àquilo que eu digo. Sendo que as crianças são os tais detectores de stress, e os bebés farejam o stress, é impossível a criança não perceber aquilo que a mãe ou o pai possa estar a sentir, por muito que ele tente disfarçar, porque efetivamente esse acaba por ser o maior impacto. E depois a tal dissonância que tu estavas a falar, que é, eu estou a sentir aqui níveis de stress, eu estou a sentir tensão, estou a sentir-me em perigo, a minha segurança está ameaçada, por isso eu disparo também a minha capacidade de regulação deste nível de sobrevivência, e ao mesmo tempo o faces, o ambiente parece demasiado tranquilo, não encaixa, e isto chama-se linguagem enlouquecedora e tem impacto
negativíssimo também para as crianças. Portanto, o melhor que nós podemos fazer, assim, dicas para os pais que estão lá em casa e que tenham conflitos é tentarem resolvê-los, assumir que estão perante um problema, mas de uma forma tranquila e tanto quanto possível, quando estamos a falar mesmo de um conflito, sem ter os filhos por perto. Deixar as crianças de fora, não é? Não precisamos de lhes mostrar essa realidade de forma contínua, não é? E, acima de tudo, consciencializar-se, que é uma questão que é importante ser resolvida, que não podemos deixar andar porque sempre foi assim, porque não há também problema, vivemos isso. porque também... Exatamente. E que também estamos aqui, estamos vivos, eu gosto sempre muito dessa expressão, estamos vivos, como se não tivéssemos pedacinhos de nós já mortos, não é? Também. Exatamente. Clementina, olha, mais tempo estaremos aqui, mas acho que já deixaste aqui algumas dicas muito importantes. Foi um gosto.